Eis que eu penso em gravar um vídeo sobre um tema específico, chego à Netflix e vejo uma novidade. E a novidade é exatamente sobre o mesmo tema que eu vou trazer hoje. Portanto, os últimos 3 vídeos, a contar com este, foram sobre crimes que já têm filmes ou séries na Netflix, o que significa que este ano, para compensar, a Netflix decidiu só lançar conteúdo bom. Só conteúdo maravilhoso. E, portanto, com isto eu quero dizer que saiu mais um documentário que está a dar que falar. Antes de mais, eu sou a Ariana e quero dar-te as boas-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje estou aqui sem maquilhagem, toda al natural, porque eu estava a preparar-me para ir dormir. Lembrei-me que amanhã é quarta-feira, atrasei-me na gravação do vídeo e sei que se não gravar já hoje, agora neste exato momento, já não vou gravar mais. Vou acabar a minha skincare aqui convosco enquanto estou a gravar este vídeo. Vou falar-vos sobre este tema super interessante na melhor companhia de sempre. Na vossa. Agora vamos à parte do quê? Do peditório. Se gostas de conteúdo relacionado com crimes reais, não te esqueças de subscrever o canal, deixar o teu like, um comentário e partilhar com quem mais gostas. Agora sim, pedidos feitos, vamos começar o vídeo. E não, este vídeo não vai ter como fonte de pesquisa principal o documentário da Netflix. Tenho 99,999% de certeza que há 2 anos viste uma notícia relacionada com o submersível Titan. Este submersível prometia levar os mais aventureiros às profundezas do oceano para que pudessem ver os destroços do Titanic. Se não te lembras do submersível pelo nome Titan, com toda a certeza te vais lembrar de uma abertura que virou meme num telejornal português, quando um dos jornalistas mais conceituados começa por dizer: Boa tarde, morreram todos. é impossível não reconhecer esta frase. E com isto, o que era para ser uma jornada épica tornou-se uma viagem trágica. Apenas 1 hora e 45 minutos depois do submersível ter iniciado a sua viagem, perdeu completamente o contacto com o navio-mãe. Durante 4 dias foram feitas imensas buscas e só aí é que foram encontrados destroços que comprovaram o pior. O Titan tinha implodido. E o que é uma implosão? Uma implosão é o colapso repentino de um objeto devido à pressão externa ser muito maior do que a pressão interna. É diferente de uma explosão que ocorre de dentro para fora. A implosão, como o próprio nome indica, acontece de fora para dentro e esmaga completamente a estrutura. Quando o desastre aconteceu, obviamente surgiram imensas perguntas. Uma delas foi: será que este desastre poderia ter sido evitado? A realidade é que só depois do desastre ter acontecido é que as denúncias de vários antigos colaboradores da OceanGate foram levadas a sério e só aí é que foram abertas verdadeiras investigações. O Titan estava a 3.800 metros de profundidade. A essa profundidade, a pressão da água é mais de 380 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Se a estrutura do submersível não for suficientemente resistente, qualquer falha, mesmo que mínima, pode resultar numa implosão instantânea. Esta implosão foi tão repentina e tão rápida que os ocupantes nem sequer tiveram tempo de perceber o que é que ia acontecer, se ia acontecer alguma coisa, o que por um lado é positivo porque não tiveram a consciência de que iam morrer. Isto porque esta implosão aconteceu em milésimos de segundo. Uma das justificações para que isto tivesse acontecido ao Titan é que a sua estrutura era feita de fibra de carbono. A fibra de carbono tem vantagens e desvantagens. Segundo os especialistas, o que pode ter acontecido é que o material foi sofrendo uma fadiga estrutural e, com o passar do tempo, resultou então nesta implosão por já não ter resistência, já não aguentar a pressão que se encontra nas profundezas oceânicas. Normalmente, quando nós vamos fazer algum passeio de barco, são-nos sempre dadas algumas recomendações de segurança ou folhetos com recomendações de segurança. E algo que me chocou particularmente foi uma filmagem do CEO da OceanGate em que ele está dentro do Titan com outros ocupantes e diz que nada de grave pode acontecer, que não existem grandes recomendações de segurança a ter em conta e que caso eles ouçam soar o alarme, que é só ignorar. O diretor das operações marítimas da OceanGate, o David Lockridge, tinha feito vários relatórios onde indicava problemas estruturais, problemas de segurança no Titan, mas basicamente quiseram silenciá-lo. Quando ele se foi embora e outros problemas foram detectados, inclusive fissuras na tal fibra de carbono, na tal estrutura do Titan, o que aconteceu foi que vários outros colaboradores decidiram ir embora porque não concordavam com as decisões de Stockton Rush.
o CEO do OceanGate. A antiga diretora dos Recursos Humanos e Finanças, Bonnie Carl, disse que a viagem nunca deveria ter acontecido. Ela ainda acrescentou que Stockton Rush se focava mais na fama e na inovação do que na segurança. A Emily, que era a antiga gestora de projetos da empresa, disse que Stockton estava tão focado em chegar ao Titanic que nada do que pudessem dizer, fosse quem fosse a dizê-lo, faria mudar de ideias. Tony Nyssen, um antigo ex-engenheiro da empresa, também se recusou a entrar numa viagem de teste e disse que não confiava na estrutura, não confiava no submersível e muito menos na tripulação de operações. Antonella Wilby, também uma ex-funcionária, referiu algo que também me deixou bastante chocada. Tudo nesta história é chocante. A falta de consideração pela vida humana, enfim. Ela disse que o rastreamento do Titan era feito manualmente, através de coordenadas. Depois era passado para folhas de Excel e depois ia então para um software de mapeamento. Uma empresa destas, com um CEO que falava tanto de inovação, com tanta tecnologia que existe hoje, havia necessidade de ser feito manualmente? Lembram-se que eu disse que o chefe das operações marítimas, David Lockridge, foi silenciado porque não concordava e reportava as falhas estruturais do Titan. Ele foi despedido em 2018, porque ele decidiu fazer um relatório bastante preciso com todas as falhas que ele encontrou. As preocupações dele foram ignoradas e 3 dias depois teve uma reunião onde estava presente Stockton, o CEO, e foi dispensado. Depois disto, ele resolveu processar a empresa. Ele alegou que a OceanGate violou a Lei de Proteção ao Marinheiro, que é uma lei que proíbe retaliações contra trabalhadores marítimos que denunciam problemas de segurança. Antes das expedições ao Titanic foram feitas outras viagens, outras expedições também de teste. E numa dessas, se não fosse o David, poderia ter acontecido assim uma tragédia, porque o Stockton dizia que estava tudo bem e que aquele era o caminho certo, isto quando eles já estavam nas profundezas do oceano e que estava tudo ok e desrespeitava o David, que era o chefe das operações marítimas, não é? Há um vídeo em que é possível ver o David basicamente a ir contra o que o Stockton está a dizer. Pelo Stockton eles teriam subido e se o tivessem feito teriam ido contra um objeto que estava nas profundezas do oceano e que poderia ter resultado na morte de toda a gente. Antes da tragédia foram realizadas 2 expedições com sucesso ao Titanic. Na primeira delas, que aconteceu no ano 2021, ia um guionista muito famoso, Mike Race. Eu não sei se é assim que se diz o apelido. Ele é um produtor e é também o guionista dos The Simpsons. Mike relatou que a descida foi bastante intensa e que, na sua expedição, o submersível foi desviado por correntes submarinas, mas que conseguiu corrigir a rota. A segunda expedição ocorreu em 2022 e, durante essa viagem, o Titan chegou a perder o contacto com o navio-mãe, mas conseguiu concluir a sua viagem. A terceira tentativa foi então quando aconteceu a implosão. No entanto, em todas as viagens feitas com o Titan, era possível ouvir barulhos. Barulhos esses que nos relatórios dos funcionários já contavam com uma suspeita de uma possível implosão. E nos testes que foram feitos antes, portanto com protótipos do Titan, aconteceram sempre implosões. No entanto, Stockton dizia sempre que estava tudo bem, que aquilo era perfeitamente normal, que é perfeitamente normal falhar até acertar. E é verdade. O problema é que aqui ele colocou várias vidas em risco. As 5 vítimas do Titan foram Stockton Rush, CEO da OceanGate, a empresa responsável pelo Titan, Hamish Harding, um bilionário britânico e explorador, Paul-Henri Nargeolet, especialista francês no Titanic, mais conhecido como Sr. Titanic. Ele realizou mais de 35 expedições ao local do naufrágio e liderou a recuperação de milhares de objetos históricos. Shahzada Daoud, empresário paquistanês, e o seu filho, Sulman Daoud, de apenas 19 anos. Aqui sobre este jovem encontrei informações contraditórias. Por um lado, a tia dele diz que ele estava bastante apavorado e que não queria ir, mas que o pai tinha feito muita questão e ele acabou por decidir ir. Por outro lado, a mãe dele, Christine Daoud, que se deu o lugar ao filho porque ele queria mesmo muito ir. Pelo menos a família de uma das vítimas desta expedição resolveu entrar com um processo contra a OceanGate. Eles pedem o equivalente a 45 milhões de euros. Isto porque alegam que a empresa ocultou intencionalmente problemas estruturais do submersível,
o que nós já sabemos que é verdade, e que os tripulantes passaram por momentos de terror e angústia mental antes da implosão. Esta parte vai ser um pouco mais difícil de provar, visto que a implosão supostamente aconteceu em milésimos de segundos e ninguém se apercebeu de nada. É a família do senhor Titanic. Este caso é super triste. Para quem viu o documentário ou para quem quer ver o documentário, aparecem imensas provas desta negligência. Nas pesquisas que se faz também em qualquer jornal, também é possível ver os processos e ver todas as provas de negligência, todas as queixas apresentadas por antigos funcionários, e até é possível ver que chegaram a retirar partes da estrutura para colocar uma massa, como se fosse para corrigir as fissuras, assim como nós fazemos numa parede, que raspamos e depois colocamos massa e depois aplicamos os restantes produtos por cima e a tinta e etc. O mesmo fizeram no Titan. O problema é que ali estávamos a falar de um negócio milionário, de um negócio que atraía pessoas muito, muito ricas, em cada viagem era uma fortuna e, acima de tudo, estamos a falar de se brincar com a vida humana, de correr um risco completamente desnecessário. Não sei quanto a vocês, mas poderiam pagar-me o que fosse. Eu duvido que aceitaria fazer uma viagem destas, quanto mais eu pagar para ir numa viagem destas. Acho que estou muito bem em terra, meter-me lá nas profundezas do oceano não faz o meu género, portanto, quero saber a vossa opinião. Vocês pagavam para fazer uma viagem deste tipo? Vocês gostavam de fazer uma viagem deste tipo? Este foi o vídeo de hoje. Se viste até aqui e não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever, deixar o like, um comentário e partilhar com quem mais gostas. Até ao próximo vídeo!